CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que todos nós sejamos muito bem-vindos, que nós tenhamos a certeza que os amigos espirituais do CEAP estão abraçando a cada um que aqui adentrou, e os nossos anjos guardiões felizes por nos verem nesta casa. Então, que todos sejam muito abençoados, que a nossa companheira Aline, que é a primeira vez que ela se encontra na nossa casa, que todos nós possamos irradiar para ela energias de paz, de serenidade, de boas-vindas, porque eu sempre costumo dizer que a palestra, o estudo, 90% depende daqueles que estão assistindo. Porque quando a gente joga vibrações amorosas, nossa, o palestrante recebe que é como uma energia. Então, que nós possamos fazer isso, não é? E a nossa casa, o CEAP, essa casa de amor, de fraternidade, convida a todos aqueles que queiram participar da nossa obra social, que leva o nome do nosso amado, muito amado Antônio de Aquino. Aqueles que quiserem vir conhecer, aqueles que quiserem ajudar materialmente, todos podem aqui chegar. Serão muito bem-vindos. A nossa casa precisa de ajuda. Ajuda espiritual, ajuda, nossa ajuda física e ajuda material, porque a gente assiste, famílias ao redor do CEAP. Então, aqueles que puderem ajudar, nós agradecemos de coração. E nós também vamos lembrar dos nossos cursos. Nos nossos cursos já começaram aqui na nossa casa. Nós temos o estudo de todas as obras sociais, as obras doutrinárias do nosso querido Kardec, trazido por esse codificador amoroso. Então, a nossa casa tem todos os estudos, pela manhã, à tardinha e à noite. Aqueles que desejarem mais detalhes, possam ir ao nosso site que lá se encontra os horários e os dias. Mas aqueles que quiserem que aqui se encontram, nós também temos aqui os horários. No final da reunião, vocês podem aqui chegar, que a gente entrega a cada um de vocês. Então, vamos lembrar da palavra do Mestre Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Esse é o estudo. Há pouco a gente estava conversando com uma querida companheira aqui, que a gente já conhece há muito tempo, e o nosso querido altivo, ele sempre preservava o estudo. Ele queria que todos nós estudássemos. E o nosso centro tem o nome do nosso querido altivo. Então, a bandeira do altivo sempre foi o estudo, a divulgação da doutrina espírita. Então, todos nós possamos fazer um pouco, porque isso é para o nosso espírito, o estudo é para o nosso espírito, não é? Então, que aqueles que puderem assistirem às lives, virem presencialmente aqui estudar conosco. E no final da reunião, da nossa reunião, aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem permanecer em seus lugares,
que alguém indicado para esse atendimento irá ao encontro de cada um de vocês. Então, hoje nós vamos dar início à nossa reunião. O nosso estudo de hoje vai ser o início do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, onde vai ser a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas antes a gente vai ler o Evangelho, que é para a gente começar, para fazer a nossa prece. O Evangelho é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E os itens são os itens 3, 4 e 5. A gente não vai ler todos, né? A gente vai ler algum pedacinho do item e a gente pede a vocês para vocês lerem em casa. É muito bom. Então, o item 3, ele fala assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é assim que recebe, é a mim que recebe. Está numa anotação de Mateus, no capítulo 18, do item 1 ao item 5. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa já, desde que nós chegamos aqui, já nos ligamos com esses amigos queridos, né? E a prece, nesse momento, vai fechar e unir nossos corações. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em Teu nome, querido Jesus, para que possamos ouvir, interiorizar e praticar os Teus ensinamentos. Ajuda a cada um de nós que aqui se encontra e aos nossos queridos internautas, que todos nós possamos vibrar no Teu amor, na Tua luz e na Tua paz. Envolve a nossa querida companheira, a nossa Aline, que aqui irá trazer o seu estudo. Envolve o nosso querido Luiz, que fará o comentário no momento do passe. E em nome de todos esses trabalhadores do SEAP, em nome do nosso amado altivo, mas acima de tudo, em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, pois é a Deus que é o nosso Pai que solicitamos a permissão para dar início à reunião pública da manhã ensolarada do dia de hoje. Graças a Deus. Então, a gente vai ler também, né, como a gente já falou, o estudo de hoje é muito bonito, muito. É o início do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a nossa Aline vai trazer o estudo da pergunta 456 a 458, que é a penetração dos espíritos no nosso pensamento. Eu só vou ler uma pergunta, para que a Aline tenha mais tempo para trazer o seu estudo. Pergunta 456. Os espíritos veem em tudo o que fazemos? Podem vê-lo,
Já não estás constantemente rodeado por eles? Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhe são indiferentes, com estas não se ocupam. Que Deus te abençoe, Aline. Obrigada, querida. Gente, muito bom dia. É muito bom estar aqui nessa casa e ter a oportunidade de falar realmente nesse estudo tão bonito. E é interessante observar, e eu gostaria de inicialmente fazer uma pergunta: será então que a nossa vida é um grande Big Brother? Será então que temos diversas testemunhas ouvindo, vendo, sabendo o que a gente faz no nosso dia a dia? Já pararam para imaginar? Já pararam para imaginar como seria um dia ordinário, que você acorda e já começa a ter diversos pensamentos? Será que tem alguém ouvindo esses pensamentos? E que você começa a ter diversas atitudes e que muitas vezes não condizem com aquelas que você gostaria de ter realmente. Será que existem testemunhas desses nossos atos? Pesquisando e fazendo, montando o estudo para trazer aqui para vocês, eu me deparei com uma pergunta que dizia o seguinte: todos nós sofremos influências? Todos nós? Independente do nosso nível de evolução? Antes de chegar na resposta, eu fiquei pensando, porque se todos nós sofremos influências, isso indica que independe do nível que eu esteja para que eu sofra essa influência. Agora, quando a gente pensa em influência, a gente muitas vezes segue a linha como uma influência negativa, e não necessariamente, né? E é interessante que a resposta, ela vem do seguinte: o móvel da influenciação são os nossos pensamentos. Alguém aqui levante a mão quem acorda e não tem um único pensamento sequer. É impossível. Você vai pensar em alguma coisa. Nem que seja a decisão de colocar o pé para fora e começar o teu dia, ou não. Ou ficar deitado. Você começa a ter pensamentos e decisões no momento que você abre os olhos. E aí eu estou falando em vigília, não vou nem falar em desdobramento. Quando você começa a ter, então, ao longo do dia, diversos pensamentos. E aí, na primeira pergunta que foi já falada, que os espíritos veem tudo que fazemos, e a resposta dos espíritos é: podem ver? Sim. Paulo já dizia que temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E é interessante pensar, porque quando a gente começa a ter contato com a doutrina, a gente começa a entender na teoria como a gente deve agir, né? Então eu preciso ser mais condescendente com os meus irmãos, com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso ter um cuidado maior na hora de olhar o outro, escutar o outro, para não julgar, para não ser aquela pessoa, para criticar o tempo todo. A gente tem isso em teoria. Agora, cada um se faça a pergunta se a gente realmente consegue fazer isso no nosso dia a dia. Então, o fato é que se o teu coração tem algo, se a tua mente trabalha daquela forma, o fato é que essa influência que você vai sofrer, seja ela boa ou ruim, vai naquele foco que tem dentro de você. E aí eu vou falar aqui o tempo todo de uma conduta que a gente tem que ter para que quando esses pensamentos que não são muito bons vierem para a gente, ou reforçarem aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente possa fazer para que a gente realmente consiga, tendo novos pensamentos e que nos ajudem. O que seria? O que a gente pode fazer para combater e para ter um dia, e aí eu vou falar só de um dia,
com paz, com tranquilidade. Jesus já falava, vigiai e orai, orar, oração, prece. É isso que nos fortalece. O fato é que muitas vezes a gente não dá conta disso. E a gente gosta de um pensamento que nos incomoda. Ah, mas como assim? Eu não gosto. Mas se você não gosta, por que você mantém aquele pensamento que te incomoda? Há um questionamento para a gente se fazer. Que muitas vezes a gente não quer aquilo, mas a gente simplesmente alimenta aquele pensamento. Na pergunta seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aqueles pensamentos secretos são aqueles que a gente não tem coragem de falar nem para quem tem a nossa maior intimidade. Porque às vezes a gente não quer falar nem para a gente mesmo. E muitas vezes a gente prefere esconder da gente. E são pensamentos, são ideias, são sensações sutis. Desde a inveja que você tem do vizinho, que tem sempre a grama mais verde. Desde aquela situação que você olha e aquilo te incomoda, porque você não quer o outro daquele jeito. N situações. Por quê? Porque nós ainda estamos no processo de evolução. É preciso aceitar as nossas limitações para que a gente possa vencê-las. Imagine se Paulo, naquele processo dele, ele se paralisasse e começasse a se questionar: eu não posso seguir o Cristo, eu não posso agir de tal forma, porque eu matei, porque eu persegui. Não, ele não se deixa paralisar pelas suas faltas e ele segue agindo conforme ele esperava dele mesmo e o Cristo acima de tudo. Bom, e aí voltando à pergunta, será que então eles acessam os nossos mais secretos pensamentos? A resposta dos espíritos: muitas vezes conhecem aquilo que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então você não consegue esconder quem você realmente é. Quem você tem ali, né? Aquela característica que você se incomoda. E é interessante, porque muitas vezes, quando a gente está num ambiente como esse, a gente tem a tendência de ser mais gentil, né? De ser mais meigo, mais doce. Só que no nosso dia a dia, talvez, a gente entenda que pequenas situações, às vezes pequenas situações, mudam a forma com que a gente conduz. Muda a nossa forma com que a gente lida com o outro. Eu lembro numa oportunidade que eu ouvi uma pessoa falando, e depois ela chegou para mim e falou: eu te acho tão meiga. E eu pensei assim: nossa, se meu marido escutasse isso, ele ia cair na gargalhada. Porque eu sei que tem momentos que eu não estou assim. Agora, o fato é, eu sou sempre doce? Eu sou sempre azeda? Não. Eu sou o esforço que eu faço a cada dia para me melhorar. Esse é o ponto. Então, que a gente não se fixe, que a gente entenda que é um processo, como Paulo, que não fique paralisado naquilo e que a gente evolua a partir disso, a partir desse esforço. E aí, na pergunta seguinte, Kardec pergunta, né? Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta. Aí, quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando numa cena assim, que você está conversando com alguém que você não gosta, e você está lá todo sorrisos, mas no fundo aquilo você está: nossa, essa pessoa é muito chata. E aí você está dando vazão para aquilo que você tem ali dentro e que você esconde de todo mundo. É fato que, em muitas situações, a gente, na verdade, tem que entender que nós estamos sendo treinados. Porque quando a gente for para a espiritualidade, quando a gente desencarnar, esses pensamentos, eles não estarão ocultos. Então, que ser humano eu quero ser?
Eu lembro uma situação, uma pessoa da minha família, uma vez, eu ainda era jovem, me deu uma orientação. Que ela dizia o seguinte: olha, o mundo é daqueles que sorri. Então, você pode estar xingando a pessoa, mas você está sorrindo para ela. Quando eu cresci e entendi que, na verdade, a orientação era para que eu fosse uma pessoa falsa, dissimulada, que no fundo não era isso que eu estava sentindo. E o que eu procurei passar para minha filha, na verdade, era a ideia oposta. Se aquela pessoa te incomoda, tenta entender o porquê que ela te incomoda. Uma vez que você consegue entender isso, olhe que ela não tem só defeitos, ela tem também qualidades. E se aquele defeito que ela tem te incomoda ao ponto de você te trazer sensações ruins, busque a tolerância. Que situação aquela pessoa passa dentro da casa dela, dentro do trabalho? Que situações ela enfrenta? Quando a gente começa a olhar o outro com amor, tudo muda. Aí você pode até perguntar, mas como eu vou olhar com amor aquele chefe que grita comigo, que é grosseiro? Eu me estresso no meu dia a dia em ter que conviver com ele. Eu tive uma experiência que foi lidar, é claro que eu lidei com, sei lá, um curto prazo de tempo, mas eu lembro que eu lidava com o jeito daquela pessoa que me incomodava, eu fazia o contrário. Ele não dava nem bom dia, eu dava o bom dia. Ele não falava, eu falava. Ele era carrancudo, ele era estranho, eu ofertava, sabe, aquela sensação de meiguice para o outro. Coincidência ou não, essa pessoa agiu diferente comigo. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes parte da nossa atitude com o outro. Muitas situações, aquela pessoa, ela é desse jeito com várias outras pessoas, mas com você, porque desperta algo diferente nela, ela começa a agir de forma diferente. A gente não tem pretensão de mudar ninguém, e eu não estou falando isso. O fato é que a gente tem o poder de nos mudar. A gente tem a capacidade de se transformar a cada dia, mas tudo requer esforço. Então, o ponto que eu te questiono é: como você lida, pensa, trabalha a sua saúde mental? Será que aqui alguém tem a preocupação de cuidar da própria saúde mental? Ah, mas como assim, Aline? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você chega na sua casa e aí você come alguma coisa e deixa a louça lá. Ah, não estou preocupado com isso. Depois eu vejo isso. A louça se acumula. Aí, de repente, a tua casa começa a ter lá um lugar para que você precisa limpar e organizar. Depois eu vejo isso. E aí você vai acumulando. Aí no dia seguinte você tem um café da manhã, a louça se acumula de novo. Ah, depois eu vejo isso. Eu não vou nem falar um mês, vai chegar no prazo de uma semana. Como vai estar a tua casa? O caos. Porque você começou a tomar atitudes que te fizeram a deixar o teu ambiente físico o caos. E é exatamente isso que a gente faz com a nossa saúde mental. Quando? Quando eu ligo o jornal da TV, algum noticiário, e eu começo a ser invadido daquelas notícias. Não sei quantos morreram, o pai que matou a filha, e etc, etc, etc. Ali eu já começo a ver o lixo mental que aquilo vai acumulando. E aí, de repente, não, agora eu não vou ver, não. Eu vou abrir, vou olhar a internet, vou ver o que está falando e vai ser desgraça. E aí, de repente, você conversa com alguém e você começa a criticar, fala com um parente, começa a criticar aquele outro parente. E aí você começa a ter um dia que, quando você finaliza aquele dia, você acumulou tanto incômodo para si mesmo que você nem percebeu.
Então, esse lixo mental, aquele caos, aquela sujeirada, aquela confusão toda que você montou fisicamente, está ali, mentalmente, dentro de você. Porque você não cuidou. Aí, como eu faço para cuidar? Olha, no início da pandemia, eu comecei a ter acesso às notícias e depois de um determinado momento eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem. Era um excesso de notícia negativa. Ah, então você quer viver como uma alienada? Não. Mas eu quero algo real. Eu não quero a realidade deles, eu quero a realidade, né? E aí eu tive ainda uma situação pessoal, porque o meu irmão morreu de Covid no início da pandemia. O que começou a acontecer comigo? Essa situação que eu vivenciei, mas as notícias que eu acessava, eu comecei a viver numa angústia gigante. Eu acho que talvez se eu tivesse mantido aquele hábito, talvez eu não estaria aqui. Porque eu estaria tendo que cuidar seriamente da minha saúde mental. Chegou um determinado momento que eu percebi que aquilo estava me incomodando tanto, aí eu pensei, não, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que fazer de forma diferente. Então eu busquei uma fonte que me desse as informações de forma muito mais justa do que eu estava recebendo. Para que eu não ficasse tão alienada. E era só naquela fonte específica que eu pegava as informações. E não era todos os dias. Todo mundo ficou para casa, eu saí do trabalho, fui para o home office, então você ficou naquele núcleo. E sem contar que eu tinha que lidar, por exemplo, com uma situação específica de ter contato com alguém que tinha problema a pessoa tinha dificuldade de respirar, sem Covid, sem nada. Então aquilo me angustiava muito mais. Então eu tomei a decisão de pegar uma fonte específica e dar palestra. Comecei a dar muita palestra online, porque assim eu começava a estudar e me forçava a ter contato com aquilo que eu sabia que ia me ajudar, que era a doutrina espírita. Então foram atitudes, pequenas atitudes que eu fui fazendo ao longo do tempo, que hoje certamente contribuíram para que a minha saúde mental estivesse muito melhor. E aí a gente pode questionar, como eu posso cuidar? Acho que cada um vai entender e saber a forma que deve agir. Desde buscar leituras edificantes. Ah, mas livro dos espíritos? Pega um romance espírita, tem tantos. Começa de forma leve, né? Ou então pega um trecho de um livro. Ou então não pega nada. Fecha os seus olhos e pensa em Deus. Oração não necessariamente é aquilo gravado, falado, não. Oração é coração com Deus. Oração, se eu fechar os meus olhos e pensar, Deus, sabe, conexão, é isso que é oração. Então, se eu começo a me conectar, nossa, gente, o teu momento muda. Tenham certeza disso, o teu dia muda. Então, que a gente tenha a preocupação de se conectar com o que é realmente importante. De repente, a gente pode até chegar num nível da nossa saúde mental está tão complicada que a gente, de repente, precise de uma terapia. Busque a terapia. Fale. Fale das suas angústias. Fale do que te incomoda. Olhe para você. E eu acho que assim a gente vai tomando e fazendo, né, situações nas quais elas realmente vão nos ajudando. E quando você perceber, você está se transformando aos poucos. Não tem aquela história que quando você se reúne e você está falando de pessoas, o ambiente ele fica diferente, que é tão fútil. Agora, na maioria das vezes, a gente não só fala de pessoas, a gente se reúne para falar de desgraça. Quem morreu, quantos morreram, quem matou, Covid está isso, que está aquilo. E aí, de repente, quando você vê, você está pesado. Olha aí, a questão da saúde mental de novo. Então, o que eu tenho que fazer para que isso não me afete? Eu tenho que fazer o exercício de falar de coisas que me agradam. É difícil,
é muito difícil, porque na maioria das vezes, quando você percebe, você já está falando e criticando, e falando do governo, e falando do parente que te incomoda. Olha, às vezes você passou o dia inteiro e você só criticou. E você só falou mal. E você só teve pensamentos que te prejudicaram ao longo do dia. Então, a proposta que eu faço para todos nós, quando vier um pensamento que você julgue que vai te incomodar, faça o esforço de deixar o pensamento de lado. Faça o esforço de colocar no lugar algo que te ajude, seja ele qual for, e cada um vai ter um ponto que sabe que vai conseguir. Sabe aquela situação que vai conseguir te transformar? Seja pensar em alguém que você ama, seja pensar num cachorro. Às vezes eu estou muito estressada, eu vejo vídeo de cachorro. O cachorro pulando, o cachorro fazendo aquelas situações. Gente, pronto, eu já desviei a minha mente de algo que por 5 minutos eu coloquei naquilo ali. Pronto, já é um momento que, como eu aliviei aqui dentro, eu já consigo pegar um livro, eu já consigo fazer algo. Porque muitas vezes, quando a gente está muito estressado, a gente simplesmente não quer. Não quero não. Não. Ih, vou ler nada. Tá bom, vou ler. Sim, mas se você pegar algo que consiga virar essa chave, né, do quanto você está estressado, pronto, peguei aquilo, me aliviou, seja lá como for, a imagem que seja, e aquilo vai ser o ponto para que eu possa, então, acessar aquilo que eu preciso, que é uma leitura edificante, uma palestra, né, uma situação, algo que transforme o seu momento, e que assim vá te transformando aos poucos. O detalhe é que muitas vezes a gente pensa na grande transformação que a gente quer. E aí nós somos sementes. Só que aí a gente quer que no dia seguinte a gente seja aquela árvore frondosa, cheia de frutos. E aí quando a gente percebe que a gente ainda não é árvore cheia de frutos, a gente se frustra e acha, não. Jesus guia e modelo? Estou muito longe. Porque ele é a árvore frondosa, lotada de frutos. Só que assim, para eu chegar lá, eu preciso pegar essa semente e regar, molhar, adubar. Aí a pergunta que eu faço, eu vou conseguir adubar com algo que envenene essa semente? Como essas situações nas quais eu estou falando aqui com vocês? Certamente que não. Eu vou adubar como? A gente já não fala que para cuidar da planta é preciso de água, amor, aquela vibração que eu envio para ela? É isso. Então, que esse processo da semente que deve ser adubada e regada, ela começa nesse esforço que a gente faz no nosso dia a dia. Esse é o ponto. Na pergunta seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que será que esses espíritos pensam de nós? Será que eles vão falar assim, poxa, ela é tão fofa e tão meiga com todos, e até aqui, quando ela está tão estressada, ela se mostra no esforço de fazer isso. E de se mostrar meiga. A vida vai nos testando em diversas situações. E muitas vezes, a gente se vê, sabe aquelas situações que você fala assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu já previa, e eu sabia que eu ia me irritar. Ou seja, você prevê e não faz nada para que, quando aquilo aconteça, você não se irrite. Porque tem muitas situações que é possível a gente se imaginar naquela situação e trabalhar a nosso favor. E assim, na verdade, não existe ninguém que seja totalmente paciente e totalmente impaciente. Agora, o que existe são pessoas que estão simplesmente vivendo sem se preocupar. Então, assim, o que eu chamo hoje aqui a atenção
de todos nós, é que a gente passe a realmente olhar o que a gente pensa e faz ao longo do nosso dia. Gente, quando eu acordo, e eu, por exemplo, tem gente que acorda e já sabe que acordar cedo traz um certo mau humor. É uma característica daquela personalidade. Ah, mas eu não tenho como acordar tarde, eu tenho que acordar cedo, tá bom. Então eu vou montar uma estratégia para que isso me afete menos e que eu não saia dando patada para as pessoas que cruzam o meu caminho naquele momento. Isso é estar atento a si mesmo. Não é simplesmente, eu sou assim mesmo, eu sou super irritado quando acordo. Não é. Ninguém precisa te aturar, ninguém merece. Então, que a gente possa desenvolver esse cuidado. Porque, como eu estou falando, Paulo já dizia que nós temos essas nuvens, são nuvens de testemunhas. Nós temos essas testemunhas. Ninguém vai incitar algo que não esteja dentro de você. Ninguém. Ninguém, encarnado, desencarnado, não vai colocar aquela ideia que aquilo ali não está dentro de você. Simplesmente o que é feito é incentivar aquilo que já está dentro de você. Então, se aquela situação te irrita, certamente, se eu pensar naquilo e der força àquilo, pronto, é prato feito para quem quer simplesmente brincar com você. Porque eu estou dando aquilo, eu já estou irritada, e aí de repente eu abro o acesso para que alguém venha, e aí você fica ali naquele processo, né? E você nem percebe que você simplesmente está vivendo. Então o que eu peço aqui é que a gente esteja atento ao que a gente está pensando e o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então esse cuidado que eu tenho, eu sou uma pessoa que acorda de mau humor, então eu vou ter cuidado, eu vou montar uma estratégia para que eu possa me sentir mais confortável e não saia dando patada em ninguém. Perfeito. Ao longo do dia, eu devo ficar atenta a cada situação para que eu me sinta, não sei se a palavra me sentir bem, mas é que eu me sinta em sintonia com quem pode me ajudar. Chico já dizia, que ele não sabe, ele não entende quem consegue passar um dia sem rezar várias vezes. Gente, a gente está falando de Chico. Imagina a nossa necessidade. E aí eu estou simplificando. Como eu falei ainda há pouco, eu não preciso de uma, decorrer, ler, gravar. Não. Se eu fechar os olhos, se eu fechar os meus olhos e pensar no Criador, se eu pensar em Deus, aí está uma oração. Porque ela vem do coração, ela não precisa de palavras, ela precisa de sentimento. Bom, aí na sequência que ele fala, né, que pensam de nós os espíritos, quando nos observam, ele fala o seguinte, os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Então, a gente muitas vezes é chacota deles. Porque a gente tem uma situação que, pronto, nos mostramos impacientes, aí já foi o suficiente para aquilo ser incitado e você virar ali, pronto, o joguinho de quem está ali querendo brincar com você. Agora, os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Se a gente tem no nosso caminho espíritos que consigam, que possam, que tenham a capacidade de nos ajudar, o que nos cabe é a gente abrir caminho para eles. Você sabe que essa história do espírito que ajuda, eu estava lendo Os Mensageiros, estava montando um estudo, e a obra de André Luiz, ela é muito rica, né? Ela é incrível. Você, assim,
Você leu, você vai reler e você vai se deparar com aquilo como se fosse a primeira vez, porque é tão surpreendente, é tão empolgante. Eu sou apaixonada pelas obras do André Luiz. Tem um trecho no livro Os Mensageiros que ele chega com com o instrutor dele, e aí e se depara com a seguinte cena. Tinha um espírito que era responsável por um trecho da estrada. Como assim? Sim, um espírito, ele era guarda, sabe, o segurança, o responsável por organizar aquele trecho, de forma a ajudar, né? Aquele trecho da estrada. E aí o André chega e se depara com a seguinte cena. Um homem caído no chão, lá numa poça de sangue. E aí o superior desse espírito responsável por guardar lá o caminho, pergunta para ele, mas fulano, o que aconteceu aqui? Esse homem desse jeito, você estava responsável por esse trecho da estrada, como é que você deixou isso acontecer? E aí, ele, para tentar explicar o que aconteceu, virou para ele e falou, olha, eu até tentei fazer de tudo para ajudar esse homem, mas a cólera dele era tão grande, ele estava tão estressado, ele estava tão irritado, batendo no animal, porque eu acho que ele estava sendo levado, né, batendo no animal, chicoteando o animal, encolerizado, aquela coisa toda, que ele não conseguiu protegê-lo, e o burro acabou acertando ele, ele ficou caído no chão. E ele, eu fiz de tudo, mas eu não consegui acessá-lo. Eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Então, vejam, nós somos responsáveis por aquilo que a gente cria ao nosso redor, o ambiente que a gente quer ao nosso redor. Voltando à analogia da casa suja, cheia de louça, é essa casa que você quer ao seu redor? Certamente não é. Eu quero um ambiente assim, olha, limpo, organizado, que me traga serenidade. Porque como é que eu vou, inclusive, fazer o meu esforço diário se eu já estou num ambiente que não me ajuda? Então, um ambiente, para que ele possa favorecer, é preciso que a gente coloque isso em prática. E aí começa na prática do Evangelho no lar, começa na prática de não alimentar pensamentos que não vão me ajudar no meu dia a dia. Porque quando a gente começa a fazer o exercício de realmente se conhecer, quando a gente está atento a nós mesmos, a gente vai perceber o que vai nos ajudar e o que vai nos atrapalhar. Agora, se eu simplesmente estou vivendo, estou lá contando os dias e não estou atenta ao meu dia a dia, realmente, tudo pode acontecer. Tudo simplesmente pode acontecer. Tem uma outra passagem lá do André Luiz, que ele diz o seguinte, é interessante, porque André está tentando ajudar alguém, né? E ele vibrando para aquela pessoa, e o orientador vira para o André e fala, seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa infeliz. Então, assim, quando a gente tem que partir do princípio que tudo é vontade divina. Aí eu te pergunto, se tudo vem da vontade divina, Deus quer o teu mal? Certamente que não. Deus quer te ver infeliz? Certamente que não. Deus quer que você prospere? Sim. Quer o teu melhor. Então você está num ambiente propício para o teu desenvolvimento, com as pessoas que são importantes para o teu desenvolvimento. Não adianta pensar, não adianta analisar, aquilo ali foi montado para você. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente simplesmente não consegue
não consegue valorizar o que a gente tem à nossa volta. E aí, quando você percebe, você está ali agindo contra você mesmo. E esse é o ponto. Ainda num livro de André Luiz, é um livro chamado Ação e Reação. Leiam, muito interessante também. Silas chega e ele vai conversar com um espírito que obsidiava uma pessoa em específico. Na verdade, a vontade dele, a ideia dele, é que esse jovem tinha herdado uma fortuna, e essa fortuna, o pai e o tio tinham conquistado depois de assassinar esse espírito. E aí o filho herda, né, essa fortuna. E aí ele chega, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, ele quer se vingar e começa um processo de obsessão com esse jovem. Só que Silas chega para tentar entender como é que funciona aquele mecanismo realmente. Como ele agia para que ele de forma que ele conseguisse afetar o jovem. E é interessante que ele fala o seguinte, ele começa a explicar que nós temos desejos comuns ao longo do nosso dia. Desejo de comer, de sair, de fazer determinada situação. Você vai tendo diversos desejos ao longo do dia. Mas que existe um desejo central, que é aquilo que te move realmente. Aquilo que está lá, bem fundo. E era exatamente esse desejo central que Jesus também conseguia acessar. A gente chegava perto de Jesus, quem chegava perto, ele conseguia acessar o que aquela alma carregava. Então, o obsessor vai explicando que ele acessava, ele conseguia ter acesso a esse desejo central. E é interessante que esse desejo, ele dizia, é o reflexo dominante da personalidade, mostrando a natureza da pessoa. É aquilo que você é. E, por exemplo, o desejo central desse rapaz era a herança, era herdar, era acumular bens, ganhar, né? Ele tinha um foco, ele passava o dia fazendo as outras coisas, mas ele estava voltado para aquilo. Aquele era o desejo central. E aí eu volto a falar, ninguém vai colocar dentro de você aquilo que você não tem. Então, ele era estimulado a ter mais ganância, a viver para o material. Porque era simplesmente, ele tinha lá aquela fogueirinha dele, o que se fazia? Colocava-se mais lenha. Simplesmente. Então, está tudo dentro da gente. A gente não dá nem para jogar a culpa no obsessor. Porque o processo começa com a gente mesmo. E aí eu volto, o que a gente quer estimular? Né? Esse é o ponto. Então ele conseguia acessar esse desejo central. Inclusive no livro, ele dizia lá que a crueldade é o reflexo do criminoso, que a maledicência é o reflexo do caluniador, que o escárnio é o reflexo do ironista e que a irritação é o reflexo do desequilibrado. Vejam, se joga simplesmente mais lenha naquilo que já está dentro de você. Esse é o processo. E ele fala, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, na verdade, o que eu quero, quem eu quero ser? Se eu me conheço, e daí é o processo da gente reconhecer que a gente, sim, tem muitas falhas. Se eu reconheço isso, se eu não escondo de mim e não finjo para mim que eu sou uma pessoa, nossa, caramba, já estou lá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui no mundo de provas e expiações. Se eu reconheço, se eu vejo isso, o que eu faço? Eu começo a trabalhar em cima daquilo. Eu estou mais atenta. E aí, o processo é muito mais rápido. E é interessante que ele ainda diz o seguinte, conhecendo isso, fica muito mais fácil superalimentar com ideias constantes. Então, eu quero ser alimentado
Com que tipo de ideia? Eu quero ser alimentado com boas ideias. Então, para que eu seja alimentado com boas ideias, eu preciso usá-las, acessá-las no meu dia a dia. Então, vejam, o processo do que a gente está fazendo aqui hoje, a gente já começa o nosso dia em prol disso. Porque se eu estou aqui, nesse ambiente, estudando, escutando, realmente prestando atenção, internalizando, eu vou estar muito mais atenta e eu vou chegar em casa e vou tentar não perder essa conexão. Essa conexão com algo que nos dá muito mais tranquilidade. Por que a gente fala, quando a gente chega aqui no centro, nossa, é tão tranquilo, é tão calmo? Porque é um ambiente que está voltado para isso, para o estudo, para a oração, para ajudar. E é esse ambiente que a gente pode levar para a nossa casa. Depende de quem? Do vizinho? Certamente que não. Depende de cada um de nós. Para finalizar, eu trouxe uma poesia-oração que vem de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Eu acho muito linda. E às vezes, quando eu também quero buscar essa conexão, eu procuro, de alguma forma, eu leio algo. E é isso que eu falo. Eu acho que, na prática, o que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia é isso. É buscar formas da gente, se a gente está irritado. Eu sempre falei isso. Se você está irritado, vai para um lugar, faz uma oração. Muitas vezes a gente simplesmente não consegue. Simplesmente não consegue. Então, vai desacelerando aos poucos. Né? Procura um vídeo de criança rindo, de bebê rindo. Sei lá, faz aquilo que te toca, sabe? Que te acessa. E ali você vai se acalmando, até que você busca uma coisa para ler, até que você está realmente fazendo uma prece que está te conectando e o teu dia está se transformando. Esse é o ponto. Alta fala o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Fiquem em paz, queridos. Agradecemos a nossa Aline, né? O final, então, é para a gente, né, levar como um bombom. Todo mundo gosta de bombom, não é? Terminar com Alta de Souza realmente é um doce para o nosso coração. Que a nossa querida Aline possa novamente estar aqui com a gente em outras ocasiões. E como ela falou, que nós possamos levar o estudo dela no nosso coração. E agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes. E a gente vai solicitar aos nossos companheiros médios que vão se posicionando. E a gente aqui da mesa também vai dirigir esse momento do passe. Qualquer dúvida, vocês olhem para cá, tá certo? E cada um vá neste momento, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, os nossos queridos internautas, possamos sintonizar com os amigos espirituais da nossa casa. E falar assim: Jesus, tu és o médico dos médicos.
Tu podes curar as nossas dores físicas, Tu podes nos ajudar nas nossas dores morais. Então, Senhor, através das mãos amorosas dos médios, cada um de nós possa receber neste momento aquilo que estiver necessitando. Nós aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas. Então, com a certeza absoluta que o momento do passe nos ajudará, solicitamos a esses bons espíritos trabalhadores da nossa casa, solicitamos a Ti, Jesus, como médico, que nos ajude, e pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e adorou. Meus irmãos, para contextualizar, a mãe dos filhos de Zebedeu era Salomé. E esses 2 filhos eram Tiago Maior e João Evangelista. Dando a entender que ele queria pedir alguma coisa, disse-lhe ele, Jesus respondeu a ela: que queres? E ela responde: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus irmãos, é o coração da mãe falando. Não é o da simplicidade, nem o que Jesus sempre nos pregou. Mas é muito louvável que ela peça isso. Então Jesus lhe responde: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, os 2: podemos. O que responde são os 2 é a infantilidade, a imaturidade e a falta de humildade também. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Olha a humildade de Jesus, olha o coração de Jesus, olha a certeza de Jesus. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação com os 2 irmãos. Lembrando, irmãos, como a palestrante Aline falou, vigiar os nossos pensamentos diários. Diante da solicitação da mãe com que o seu coração queria algo melhor para os filhos, eles não vigiaram os pensamentos, caíram numa vibração não humilde, não escutaram, não perceberam o que ela estava pedindo. E Jesus, muito sábio, chama-os para perto dele, para falar bem pertinho para eles. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que as grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Olha a lição. Olha, tenham humildade para com vocês mesmos. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Todos nós nos lembramos da bem-aventurança. Lá no princípio da bem-aventurança, quando Jesus sobe ao monte e começa a chamar aqueles que estavam perto dele para escutar, ele começa falando o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Jesus ali está proclamando a humildade, não só para os 12 à época,
mas para todos que estavam presentes. E Jesus continua: do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. É a aposta máxima para a felicidade suprema. Quando ele fala de humildade, não é a humildade subserviente. Não é a humildade que nós entendemos como pedir alimentos para quem pode dar, pedir um emprego para quem pode fornecer. É a humildade de olhar o outro com simplicidade. No item 3º, como a Dália leu, ele fala lá: serdes humildes e simples como as criancinhas. Não é ser ingênuo, é ser simples. Tudo que hoje a palestrante Aline nos pontuou, nos levou a pensar sobre o pensamento. Quando nós pensamos sobre o pensamento, nos remete a orar e vigiar. Quando nós estamos atentos em tentarmos ser humildes, nós não caímos nas vicissitudes que os 10 caíram. Quando alguém falar algo e solicitar algo que nós achamos que nos compete, pensemos nisso. Como que eu posso ser humilde e não cair nesse vício do pensamento, de achar que eu poderia ser alguém melhor e fazer melhor aquilo pelo qual o outro está comprometido e mais ajustado a ser? A mãe Salomé, quando solicitou para Tiago menor e para João, ela não estava errada, ela estava equivocada. Ela não tinha ainda a lição do Senhor da humildade plena. Nós somos como ela. Quem de nós não gostaria de virar para o Mestre Jesus e pedir: Senhor, posso ficar a seu lado? E quantos de nós, se estivéssemos presentes, até na casa espírita, o que ocorre de muito fato, de muitas vezes, quantos de nós na casa espírita não temos a lição de humildade para com o outro, quando ele assume uma posição à sua esquerda ou à sua direita? Meus amigos, que Jesus nos abençoe e que Deus nos direcione para o bem. Que assim seja. Agora chegou o momento de tanta importância para os nossos corações, que é o momento de agradecer. Muitas vezes a gente esquece de agradecer. Então vamos elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade desta casa, que amorosamente aqui está e continua a nos ajudar. Agradecer pela ajuda, pelo passe, pela água que iremos beber. Agradecer ao Mestre Jesus pelo estudo que tivemos hoje. Agradecer a Ele como médico pelo passe que tomamos. E agradecer a Deus, nosso Pai, que tudo isso permitiu. Então, em nome do amor, em nome desses bondosos espíritos da nossa casa, em nome do nosso bem-amado altivo, do nosso querido Antônio de Aquino, esse espírito que sempre nos oferta os seus lírios, em teu nome, Jesus, como mestre, como médico, como pastor, agradecemos. E agradecemos a Ti, Deus Pai, por tudo isso nos conceder. E em Teu nome solicitamos então a permissão para darmos por terminada a nossa reunião pública da manhã ensolarada do dia de hoje. Graças a Deus.